Salve, salve todos os santos e santas. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Clube do Proteus. Eu sou o Emanuel Bezerra. E aí, como prometido, a nossa última videoaula, eu fiquei de mostrar a vocês essa máscara sendo mudada em tempo real, né? Eu não consegui fazer na videoaula, então prometi que na outra eu já mostraria como seria. Eu deixei lá na última videoaula o fonte todo exposto lá, né? Então eu publiquei lá na videoaula, vai estar lá nos comentários, é só copiar e colar. E eu vou dar só uma explanação rápida aqui, porque a aula de hoje não fala disso, né? Então, rapidinho, ó, vocês veem que agora funciona com a mudança aqui em tempo real. Então, pessoa física eu só tenho 11 posições. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí ele fecha, porque é a pessoa física, o CPF vai até 11. Se eu colocar na pessoa jurídica, aqui está o meu alertzinho que eu coloquei, mas vocês não precisam disso. E aí você vê que ele cabe mais espaço aqui, então teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, que é o da pessoa jurídica, tem 14 espaços. Aí se eu voltar para a física, ele simplesmente vai ficar preenchido todinho, ele vai comer alguns novos aí. Se eu voltar para a jurídica, ele vai sobrar espaço aqui no finalzinho para eu colocar a chave até o final, tá? Então com isso eu estou demonstrando que é possível sim fazer em tempo real. E aqui está o fonte que faz isso, eu já publiquei para vocês. A diferença é que eu criei uma função que faz isso para mim. Então no meu combo box aqui, onde eu tenho o meu array, eu passo ele apenas o física e o jurídica. Então dependendo do que eu escolha, né, eu venho aqui na minha funçãozinha, no foco, né, do botão. E aí depois que eu sair do foco, eu pego essa funçãozinha e passo a opção escolhida, que pode ser ou 1, ou F da pessoa física, ou R da pessoa jurídica. Então aqui está a minha funçãozinha, ele recebe esse cara e ele pergunta, foi um F ou foi um J? Eu botei else porque, enfim, só tem essas duas opções. Tá, se for um F, ele passa a máscara só com 11 posições. E se for um J, ele dá um refresh no meu objeto todo e também no meu campo, que é o AllGet3, tá aqui, o meu campo de foco lá da máscara, né, que é o CNPJ, é o meu AllGet3, é esse cara daqui. Ele vem inicialmente com a pessoa física, tá? Porque inicialmente eu também seto com a pessoa física. Ele vem com a primeira opção do meu array, que é a pessoa física. Então ele já vem com a máscara da pessoa física. Eu já deixo ele assim, tá aqui o CGC, ó. Então se não for, aí eu pego o meu objeto e recrio ele, ó. Eu recrio ele, né, como pessoa jurídica. Eu passo uma máscara bem maior e aí eu dou um refresh nele no campo e dou um refresh na minha tela inteira. Então é assim que a gente faz essa mudança aí de máscara em tempo real. Aí vocês podem aproveitar para outras coisinhas, tá? Feito isso, feito o prometido, a gente inicia a aula de hoje. O que é que vai constar a aula de hoje? A aula de hoje eu vou mostrar a vocês como é que a gente vai inserir essas informações no banco de dados, tá? Então até agora a gente só falou de tela, tal, e agora eu vou mostrar algumas formas de se inserir informações em banco de dados. As próximas aulas eu vou mostrar como se altera essas informações. E a última aula eu vou mostrar como se exclui informações do sistema. E aí a gente fecha esse ciclo do curso de ADVPL básico. E já podemos iniciar um outro que seria o ADVPL, digamos assim, intermediário, tá? Antes de começar com a aula, eu gostaria de dizer que nós temos 3 opções para se incluir informações no sistema. Pelo menos no ADVPL é assim. Se for uma tabela padrão do sistema, eu sempre aconselho a gente usar a rotina exec_auto do Proteus. Tá? Por quê? Porque essa rotina ela simula como se você tivesse manualmente fazendo essa inclusão. Então o exec_auto é o mesmo que se dizer que eu entrei aqui no cadastro, certo? Do plano de contas, vamos supor, certo? E incluir manualmente. Então vejam que tem alguns asteriscozinhos aqui que são obrigatórios essas informações para eu poder incluir um plano de conta. Se eu tentar incluir sem esses asteriscos, o sistema dá uma porrada aí e não deixa passar. Então o exec_auto faz exatamente isso, né? Se você olhar a rotina aqui, eu estou ali com a cadastro de cliente, mas eu posso dar um Shift F6. Eu nem sei se existe exec_auto para plano de conta, deve existir. Então se eu pegar o CTBA 20, se existe uma rotina automática para isso, certo? Um exec_auto da vida.
o Proteus vai me mostrar como é que eu vou fazer isso. Então ele está dando um exemplo aqui da rotina, como ela deve ser feita, tá explicando aqui tudinho. E aí ele vem, ó, inclusão de conta contábil automática, certo? Então ele vai te passar aqui o que é que você precisa para fazer essa inclusão. Beleza? Eu não vou copiar essa não, que ela pode ser até extensa, mas eu vou explicar como se fosse um cadastro de cliente, certo? Então existe também a conta contábil aqui. Então eu teria que pegar esse guia do Proteus e fazer exatamente como ele está mandando ali. Se for pegar o conta contábil aqui, como ele vem todo em linha reta, porque é muito ruim isso aqui da TOTS, você poderia explanar já todo identado, eu teria que destrinchar ele todinho. Então eu vou mostrar para vocês como se fosse no Fina 40, que ele já vem assim abertinho, ó. Tá vendo? Então se a gente fosse criar uma inclusão de clientes, que é basicamente o que a gente está fazendo, só que a gente está chamando de pessoas. Então se eu fosse usar uma rotina padrão de inclusão de cliente, eu usaria esse Fina. Desculpa, isso aqui é de títulos, né? Deixa eu pegar o inclusão de clientes. Eu não sei se eu vejo o cadastro de cliente aqui da contabilidade, eu acho que não. Então, estou aqui no cadastro de clientes, tá? Do Proteus, eu tenho alguns clientes aqui. Lógico que são todos meramente chutei aqui, né? Saí pegando uma lista de clientes aí e chutei. Então, eu teria aqui o painel todinho do cadastro de clientes. Veja que ele tem todo cadastro ele tem seus códigos obrigatórios, certo? Se eu for tentar confirmar aqui, o Proteus não vai deixar. Beleza? Então, como ele não deixa, né? A gente pode dar um Shift F6 e aí no avançar ele me diz qual é a rotina que faz esse cadastro. É o Mata 030. Eu venho aqui no bom e velho Google, dou um Mata 030 aqui, dou um Enter e aí a TOTS tem o Ezequiel para fazer o Mata 030. Horrivelmente ele mantém essa estrutura aqui. Eu odeio essa estrutura aqui de exemplos, né? Eu sempre procuro em outro site alguém que tenha feito uma estrutura para dar uma afilada, mas também não fez, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse cara e vou indentar para vocês verem qual o trabalho que é de fazer isso aqui, velho. Um saco. Enfim. A gente chega aqui. Tá aqui tudo. É bom até que vocês veem também, né? Eu vou considerar aqui tudo que está entre barra asterisco, asterisco barra é comentário. Então, a partir daqui eu tenho minhas variáveis. E aí eu tenho um barra barra aqui também, que é a abertura do ambiente. Barra barra. Ele fechou aqui e eu tenho um prepare environment. O que esse prepare environment faz? Se eu for rodar de um ambiente que não esteja logado no sistema, ele prepara essa empresa com a filial, com o módulo, tudinho. A tabela. Então isso é um comando, né? É um método, esse prepare environment. É um método que ele loga na empresa automaticamente. Eu não preciso estar logado no Proteus aqui, ó, para rodar essa rotina. Eu posso simplesmente chegar aqui e chamar pelo ADVPL ou do próprio Smart Client aqui, o underline, chamar minha função, né? E eu chamar minha função aqui. Quando eu chamar, esse Prepare Environment vai tratar de logar na empresa 99, na filial 01, no módulo de faturamento, abrir a tabela SA1 e por aí vai. Tudo automático. Tá? Então aqui é o código da loja. Ele vem montar um array aqui, que é aquele meu array automático lá, tá?
tem que ter nesse array? Tem que ter todo que for obrigatório lá na minha tela de clientes. Eu tenho que montar nesse meu array para poder passar esse array com as informações na minha estrutura. E aí eu dou o exec alto e ele já diz aqui quais são as opções do exec alto, mas a gente vai focar apenas na primeira, que é o do insert, e as outras vão ficar para a próxima aula. Dentei aqui o fonte. Tá. Então, se eu fosse fazer uma inclusão, tá certo? De clientes, eu teria que usar essa opção aí. Beleza? Então, para minha inclusão de clientes, deixa eu apagar essas outras aqui que eu peguei. Para minha inclusão de clientes, ele diz aqui, ó, a função utilizada para inclusão, alteração e exclusão de clientes via rotina automática, né? Que é o que eu estou explicando. A gente simula o processo manual do usuário, como se fosse uma pessoa que estivesse entrando aqui, digitando códigos, loja, nome, pessoa jurídica, tudinho. Tudo que tiver asterisco é obrigatório. Se eu não preencher, o sistema não deixa passar. Então, quando eu quero criar automaticamente uma função por dentro do sistema, e o detalhe aqui, se eu criar um cliente na tabela SA1, que é essa tabela aqui de cliente, e o sistema vai em outras tabelas fazer setar, criar outros campos de log e tudo mais em outras tabelas, então quando eu uso a rotina do MS Exec Alto, ele faz a mesma coisa, né? Então assim, a gente tem funções aqui no Proteus, tipo criação de título, que quando você usa, ele vai lá em outras tabelas, tipo, às vezes uma liquidação, ele cria o título na E1, mas ele também vai lá na E5 e marca a liquidação da E5, né? Se eu fizer uma rotina automática, a minha automação vai fazer a mesma coisa. Eu marco na E1, crio meu título na E1 e crio também a minha opção lá na E5. E eu nem mandei, eu só mandei o array da E1. O próprio sistema pegou e fez, né? As outras duas opções que eu tenho para mostrar para vocês, eu não tenho como fazer isso. Eu tenho que fazer manualmente, ou seja, eu, o desenvolvedor, tenho que saber quais são as tabelas que são populadas quando eu incluo um título de liquidação, e tenho que fazer manualmente a inclusão dessas tabelas a mais aí. Então esse é o problema de não usar a rotina automática, certo? Então é por isso que eu sempre aconselho, vai usar inclusão, alteração, exclusão, usa a rotina automática. Entra lá, dá um Shift F6, mais uma vez mostrando para vocês. Abre aqui a telinha. Ele abre uma telinha de pergunta, você dá um avançar e vê qual é a rotina que ele está chamando. E procura isso no TDN, nos teus fontes, na tua coleção de amigos aí, no Skype, vai para a internet e vê um exemplo dessa função automática para tu simular isso aí. Porque aí quando ele for popular tabelas por trás do sistema, ele já faz automatizado. Beleza? Então, programador consciente usa assim a programação dele. Eu peço desculpa aí que eu estou um pouquinho gripado, então o nariz está atrapalhando aqui a dicção talvez. Eu vou apagar a minha tabela de clientes aqui, para ninguém dizer que já existiam os clientes, blá blá blá. Então não façam isso, tá, pessoal? Esse comando aqui ele detona a tabela inteira do sistema. Claro, tem que dizer qual é o banco. Então apaguei a minha tabela de clientes, tá? Então se eu voltar agora e fechar aqui, eu já não vou ter cliente nenhum mais, beleza? E aí eu vou salvar esse meu fonte. Deixa eu não lembro de jeito nenhum onde é que tá aqui. Isso aqui vai ser a nossa 6.1, aula 6.01, exec alto, beleza? Então eu vou salvar esse fonte com aula 6.01 exec alto. É esse, a pessoa que eu peguei o exemplo lá da tosse, né, botou o my mata 030 para dizer que era o dele, o mata 030 dele.
Beleza? Eu vou deixar assim mesmo porque eu não tenho nenhuma função chamada MyMata 030 nesse meu RPO aqui. Tá? Eu também posso botar aula 06 underline 01 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? De boa. Eu vou deixar assim que é melhor. Então quando eu compilar essa... Deixa eu puxar esse fonte pra cá. Então eu vou criar um exec alto assim. Então eu tô passando o código 888, tá tudo chumbado aqui, certo? Normalmente a gente pode criar um array aqui, um vetorzinho que ele vai criar essa estrutura pra gente de arrays e vai montar esse nosso array com quantidade de clientes que a gente quiser, beleza? Isso não vou fazer isso agora. Infelizmente a gente não tem esse tempo para mostrar esse array funcionando na prática. Eu só quero mostrar o exec alto funcionando de fato. Então eu chumbei aqui um array, certo? Com essas informações, tá? Então eu vou ter um cliente com código 888, a loja 01, o nome desse cara, o nome reduzido, o tipo, rotina automático, endereço, município, estado, tudo automatizado aí. E aí eu vou chamar o meu exec alto e depois eu tenho a opção do meu inserir com erro ou não, ou deu ok. Ele vai me dar um alertzinho lá na tela, tá? Então eu vou dar um break aqui pra gente ver. E como eu tô dando prepare environment, ó, eu não uso esse prepare environment não, uso outro comando, tá? Mas como já tá aqui feito, eu vou tentar ver se isso aqui ainda funciona. Eu me lembro, isso aqui tá dando problema, não tenho certeza. Eu vou tentar por ele, mas eu não garanto que vai funcionar. Então caso não funcione, eu vou executar lá direto do Proteus mesmo, porque essa função do environment já seria para um curso intermediário. Só expliquei ela aqui porque de fato eu posso rodar o meu fonte debugando ele direto daqui, tá? Tá executando, já parou aqui, ó. Ele vai executar exatamente nesse ponto. O meu LMS exec alto tá como falso, que eu já dei aqui. Essa é uma função pública do sistema. E aí, como ela é uma função pública, se der um problema aqui, ele retorna verdadeiro, porque é de erro. Deu erro, deu. Aí eu posso tanto ver qual foi o erro, com outra funçãozinha aí, como é pra frente a gente mostra. E se continuar como falso, é porque não deu erro nenhum. E aí ele vai dar um alerta de ok, tá? Então o que eu fiz? Basicamente eu preenchi o meu vetor. Deixa eu tirar todo mundo daqui. Eu preenchi o meu vetor, mas eu chumbei ele, né? O meu campo 1 é um a um código, tá ligado? É aqui exatamente os campos lá da minha tela, que eu mostrei, da F1 para ver qual é o campo. E aí você tem que respeitar toda a estrutura do campo. Então o campo de cliente é um caractere e ele tem tamanho 6, certo? Isso é padrão do Proteus, eu tenho que fazer exatamente assim. Ah, eu fui lá e alterei, meu cliente agora tem tamanho 8, beleza. Aí você pode colocar 8, mas você tem que ir lá e alterar a estrutura interna. A mesma coisa para a loja, é um caractere tamanho 2. Se eu preencher esse array e ele não for um caractere, mano, se eu botar ele como um número, vai dar pau? Vai dar pau, certo? O sistema vai dizer, opa, tem que botar um numérico e eu não aceito não, é para ser caractere. Então se eu conseguir passar desse ponto sem dar problema, e aí o meu MS erro alto continua como falso, então não deu problema, porque quando dá problema esse cara vira true, tá? Então eu consegui incluir o meu cliente sem problema nenhum. Ele vai dar um alerta para mim aqui na tela, não sei em que tela porque eu estou debugando, né? Não tem alerta nenhum, mas se eu for lá no banco de dados agora, se eu vier aqui e der um F5, eu tenho o meu cliente criado. Tá aí, exatamente como estava lá. Há pouco tempo eu deletei todo mundo. Vocês viram, ele estava preenchidinho e eu dei um delete e ele limpou. Oxe, eu quero ver lá do Proteus. Tudo bem.
Vou dar um play aqui para ele sair da minha função. Eu vou chamar o siga fim. Vou debugar de novo. Ele vai entrar no meu financeiro de boa. Podia ser o siga FAT também, podia ser qualquer módulo que aí eu chamaria o meu cadastro de clientes, tá? Mas eu chamei o siga fim. Não tem problema, qualquer módulo eu chamaria. Atualização cadastro, clientes. E aí vai ter apenas um cadastro, que foi esse que eu incluí pelo Exec Auto, tá? Então tá aí a dica do Exec Auto, eu espero que vocês tenham entendido, certo? Quem tiver dúvida, manda um e-mail, posta aí no canal que eu vou responder, lógico. Mas basicamente é isso. Dá um Shift F6, vê qual é a rotina, pega o exemplo, preenche teu array. Ah, eu queria criar logo aqui 20 clientes de uma vez, beleza? Pega esse teu array aqui e tu vai dar uma ADD nele, com 20 informações contendo código, loja, nome, tipo, município e estado, que são os campos obrigatórios desse cadastro. Então quando você inserir nele 20 informações dessa, nesse teu array, aí ele de uma vez vai criar os 20, tá? Então é assim que a gente faz essa estrutura para o cadastro de cliente. Porém, só serve para rotinas padrão do MicroSiga. Não adianta eu querer fazer isso com fontes customizadas, porque não existe Exec Auto para fonte customizada, para tabela customizada. Não existe Exec Auto. A TOTOS só tem isso aqui para as rotinas padrões do sistema. E no nosso caso, eu não uso rotina padrão. Eu tenho uma tabela própria para inserir minhas pessoas lá. Então, quando a gente se depara com situações em que eu não posso usar o Exec Auto, aí eu tenho que usar outras estruturas para criar os meus inserts, os meus deletes e tudo mais. Então eu vou dar uma pausa aqui no Exec Auto para mostrar a vocês como seria usando outras estruturas, né? Tá aqui o automático, certo? Eu vou sair, eu vou ter que compilar as outras duas. Finalizei, deixa ele aqui como aula 1, vai ficar aí paradinho. Eu vou usar esse mesmo array aqui lá, pegar essa estrutura aqui para fazer a mesma coisa lá, que eu vou ter que usar agora. E a segunda opção que eu quero mostrar para vocês, certo? Eu vou criar um novo fonte aqui. Eu vou usar como estrutura esse aqui primeiro que eu criei. Já uso ele aqui. Eu vou salvar esse cara como aula 6-2. Essa é a segunda opção, tá, pessoal? Muita gente usa, e esse é o mal do desenvolvedor, que ele, em vez de usar o Exec Auto, ele usa uma coisa chamada de Hacklock, tá? É a segunda opção que eu comento. Às vezes você não tem como usar um Exec Auto, o cliente quer criar um cliente, teu cliente quer inserir um cliente na tabela de cliente, mas ele não quer passar, por exemplo, um campo obrigatório lá. Tipo, eu não sei qual é o endereço do cara, e o endereço é obrigatório. E eu não sei. Então o Exec Auto não vai funcionar, porque quando ele chegar no endereço, bum, ele não vai deixar. Eu não sei qual é o município, eu quero só passar código, loja e nome, por exemplo. Não sei de tipo, não sei de endereço, não sei de município, não sei de estado. Eu só quero código e loja e o nome daquele cara, por exemplo. E aí eu não vou poder usar o Exec Auto nesse caso, porque sem todos esses outros aqui, o sistema não deixa. No padrão também não vai deixar no Exec Auto, tá? Isso aqui simula padrão do sistema. Então nesse caso eu tenho que criar uma outra estrutura, que a gente pode fazer isso através de Hacklock, tá? Então essa é a nossa funçãozinha 2, aqui eu vou botar um 2. Isso aqui eu não preciso mais. Eu também não preciso do meu vetor. Eu vou usar uma estrutura totalmente diferenciada. Eu vou deixar o meu environment aqui, porque eu já vi que funciona. E em vez de usar um vetor, eu vou usar um Hacklock. Para esse Hacklock eu tenho uma opção aqui já, um exemplozinho, ó. Opa, ele já tem até tudo bonitinho para mim, ó. Então eu vou pegar esse aqui mesmo da TOTOS, que é com um cadastro de cliente. Então esquece a opção que eu peguei lá no outro, não quero mais não. Agora vai ser assim, eu dou um DB select área na minha tabela, que eu vou fazer a inclusão, alteração, seja lá o que for.
No caso a gente aqui é inclusão. Posso até... É bom sempre comentar, né, os códigos. É bom a gente sempre comentar o código que a gente está trabalhando, certo? Então se eu tenho uma função aqui, inclusão de clientes, o reclock, tá? Então é o meu aula 6-2, e aí aqui é igual, aqui é a minha tabela, e aí eu chamo o comando reclock, eu passo novamente o meu alias aqui que eu estou querendo fazer. Quando eu estou incluindo o campo zero, eu boto T, tá? Então a gente usa T de true. Aí essa função sabe que eu estou incluindo uma informação nessa tabela. Então aqui eu vou passar a filial, e aqui eu estou dando um X filial, que todo mundo já sabe que chama a filial logada no sistema. Como eu estou dando um prepare environment na filial 01 aqui, então para o sistema eu estou simulando que eu estou entrando na 01. Então beleza, eu estou aqui na minha 01, beleza da vida. E aí eu estou passando o código desse cara, e aqui eu estou passando a loja, e eu estou dizendo o nome dele, e aqui o nome reduzido. Precisa disso tudo, Emanuel? Não. Quando eu coloco, eu só preciso passar um, não precisa dizer tudo, não. Tanto que aqui não tem endereço, certo? Esse meu exemplo aqui ele não tem endereço. Eu não estou nem aí. Quando eu passo assim, ele simplesmente vai criar lá uma filial, código, loja, desse jeitinho que está aí, certo? Então eu vou só demonstrar aqui para vocês que aqui no meu banco eu só tenho esse filial, o código é o 88, a loja é o 01. Então, a partir do momento que eu criar esse segundo aqui, tá? Ele deu um erro de quê? Isso tá duplicada. Provavelmente ele não tá enxergando como esse underline aqui. Deixa eu fazer assim para ver se ele deixa. Pronto. Então a partir de agora os fontes da gente eu vou tirar o underline, tá? Que eu vou ter o aula 606 ainda, tá? E aí eu vou ter que fazer essa mudança também. Então se eu chamar esse cara aqui direto, tá aqui um aula o underline aula 0602, ele vai dar um hack log aqui bacana pra gente. E aí a gente vai ver a função hack log em ação, tá? Ele a trava. Então ele já selecionou a minha tabela SA1, tá true. Vai meter pra dentro aí do sistema. E aqui no return eu mostrei que ele só tinha um, e agora quando eu der um F5 ele vai ter duas informações, ó. Só que a primeira foi usando exec auto, a segunda foi usando um hack lock da vida. E ele não criticou nem nada. Se eu tivesse feito essa primeira sem passar endereço, tudo mais, o sistema não deixa, ia dar erro. Duvido, tá bom? Então eu vou demonstrar aqui pra vocês. Vou mudar só o final aqui, vou botar um 9 da vida. Por exemplo, eu não vou passar a loja não. Digamos assim, nem vou passar a loja. No outro deixa sem loja, viu? Nem vou passar o nome. Eu vou passar só o nome reduzido. Esse é o automático 2, ele não vai deixar mesmo. Não vou passar nada disso. Deixa só o estado aqui para não ter que fechar. Pronto. Vou compilar. Tá reclamando porque eu não posso ter
um array daquela forma que eu tô tentando montar ali, tá? Então eu tenho que pegar os comentários e jogar pra baixo. Pronto, se eu der o play aqui, parceiro. Deixa eu mudar o nome dessa função também. Que aqui eu só venho e mudo só aqui no finalzinho. 01. Se eu der o play aqui, meu querido, ele vai chegar aqui embaixo e não vai dar o execute nem a pau. Ele vai dizer que o campo tem campo obrigatório que eu não informei. Mimimi, não vai passar não. Tô aqui no execute, tá? Dei um play, meu F vai ficar true. Ele tava como falso. Ele começa como falso, mas agora ele vai ficar true. Ele demora um pouquinho, ó. True, tá vendo? Se você olhar agora, ele deu true. Se eu der aqui eu não lembro qual é a variável que ele cuida desse execute. Será que eu tinha aqui? Ele não dava, né? Ele só diz erro, não sei o que, né? Blá. Tem uma variável que ele mostra o erro. Eu não lembro se é ms erro. De fato eu não lembro qual é a variável que me mostra esse erro, tá? Mas veja que ele não vai incluir não. Ele vai dar erro aqui. Eu vou dar o play aqui. Quando eu chegar lá no banco, ó, só vai ter 2 aí, ó. Ele não deixou, tá vendo? 1 e 2. Por quê? Porque loja é obrigatório no MS Execute. Eu não passei loja, não passei nome. Então ele disse assim, ó. E negão, aí não deixa não. Aí dessa forma não vai não. Deixa eu voltar aqui para ficar bonitinho. Funcionando, né? Compilar de novo. Beleza? No Execute também, se eu tentar incluir, ele vai dar chave duplicada. Se eu botar o 888, porque já existe, tá? Não vai deixar. Porém aqui no meu aqui, ó, não tem nada a ver com isso não. Se eu botar um 2 aqui, por exemplo, e tirar a loja, já não passa nada, meu amigo. Ctrl S, Ctrl F9. Vou tirar o break aqui, que eu vou sentar no braço direto, que é mais rápido. Vou dar o play aqui, ó. Quando ele terminar aqui de executar, foi. Executando, tá lá na vida boa, pronto. Se eu vier aqui no banco, ele tá nem aí, ó, empurrou, ó. Sem loja mesmo, sem nome. É por isso que eu não aconselho fazer reclock, tá? É por isso que eu não aconselho. Porque ó, aí, ó, por exemplo, loja é obrigatório. O sistema sabe disso. Usando o Execute ele não deixou eu criar a loja, sem loja. Mas com o reclock ele deixa. Então, quando começa a usar reclock, começa a fazer besteira na base de dados. Para o sistema ter um cliente cadastrado sem loja é bronca, porque ele usa índices. O índice da tabela 1, ele usa a loja. Então como é que ele vai fazer agora se a loja não for informada? Entendeu? Olha ela aqui, ó, a 1 loja é índice, ó. Ele aparece em vários índices aqui do Proteus. Sempre que usar o código, eu tenho que saber a loja. É o índice fechadinho do Proteus, ó. Filial, código, loja, tá vendo? Sempre que for um índice com código, é um índice com loja. Como eu tô cadastrando código sem loja, usando a função reclock, aí vai dar problema para você depois, viu? Para dar manutenção nisso aqui. Então, por isso que eu não gosto, não. Eu tenho que mostrar, porque no caso da gente aqui, a gente usa o fonte da gente aqui, o 5, a gente usa uma tabela customizada, certo? A gente tem uma tabela customizada. Eu não sei nem qual é, mas enfim, para fazer esse reclock nessa tabela customizada, a gente vai usar essa função para fazer um insert nessa tabela customizada da gente. A gente vai usar o reclock. Então esse vai ser o assunto da próxima aula aí. Eu vou mostrar como é o insert, que é a última opção com o banco de dados, só que a gente vai fazer isso tudo na tabela customizada da gente e não na tabela padrão do Proteus. Eu usei aqui a aula, o tempo da aula todinho para ficar bem explicado, certo? Porque aqui eu tenho que usar um padrão e usei um reclock num padrão também. Mas na próxima aula eu vou roubar um comecinho para mostrar, finalizando aqui o insert e mostrar isso na tabela customizada da gente já, o reclock e o insert, e aí a gente já mostra a alteração também. E aí a gente deixa um tempinho
né? E na última aula que vai ser o de exclusão, eu já uso tudinho na tabela da gente customizada, tá ok? Então fica aí a dica, treinem bastante. Quem quiser antecipar e tentar fazer o Hacklock já na tabela customizada da gente, também é muito válido. Beleza? Então fique com Deus e até a próxima aula aí do nosso curso de ADVPL básico. Abração.